Começando agora mais uma live do Sindicato dos Servidores do Sistema Judiciário do Estado do Ceará, o nosso Sind Justiça. A gente hoje vai falar da situação socioeconômica do Ceará antes da pandemia e também sobre os possíveis reflexos que podem ocorrer dentro do sistema judiciário. Lembrando a vocês que, é claro, esse momento nosso de todas as quartas-feiras também é o momento do sindicato, de alguma forma, mesmo que virtual, abraçar vocês que estão aí. A gente sabe que alguns dos servidores estão sozinhos em casa nesse processo de isolamento, que é sempre muito mais difícil para encarar o desafio, mas não há barreiras que a gente não possa superar com unidade, com paciência, com calma, e a gente já sai dessa situação e vai se reencontrar aí, como eu sempre digo, numa festa da categoria, no momento aí de luta da categoria, e a gente vai superar tudo isso. Eu sou Marina Valente, uma das assessoras de imprensa do sindicato, e nós hoje recebemos como convidado o Reginaldo Aguiar, que é supervisor técnico do Diese. Olá, Reginaldo, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Contente de estar aqui com vocês hoje nessa live. Além do Reginaldo, a gente vai com o nosso diretor, Deusimar Rodrigues, que é coordenador de cultura do Sind Justiça. Olá, Deusimar. Olá, boa tarde, Reginaldo, boa tarde, colegas do Judiciário, boa tarde, um abraço a todos. A gente já tem aqui comentário do José Júlio França Neto, dando bom dia, camaradas, bom dia, e lembramos a todo mundo da categoria e os demais parceiros que estejam assistindo esse nosso momento aqui, que vocês podem mandar perguntas, comentários, que a gente vai lendo aqui e colocando na roda do nosso debate. Vamos começar logo, Reginaldo, como é que está a questão das contas do Estado do Ceará nessa pandemia? Quais foram os impactos dela, né, na nossa questão orçamentária, na questão nossa de arrecadação? Como é que está a situação econômica do Estado? Só um minutinho. Vamos lá. Bem, o sindicato me procurou logo no começo do isolamento, e a gente já vendo que as coisas iam ficar bem complicadas, me pediu que a gente fosse ver como é que ia ficar exatamente essa pergunta que você fez, como é que vai ficar as finanças do Estado, para como é que isso vai impactar nas categorias, né? Bem, aí eu fui atrás, mas à época você não tinha informações, porque as informações públicas ela tem prazo de ser publicada, demora um pouco para a gente poder ter números para poder trabalhar. Mas os números demoraram um pouco, mas vieram. E aí tem umas questões super interessantes, né? A que eu acho mais interessante é que realmente as coisas ficaram bem complicadas, mas, na minha visão, é um pouco menos do que, muito embora seja muito dramático, muito difícil, mas eu acho que menos do que eu esperava, tá? Então, em linhas bem gerais, e agora começou a sair os dados de maio, ontem eu já estava trabalhando nele, se você pegar a arrecadação de ICMS, depois a gente pode até conversar por que eu estou falando mais sobre essa do que as demais receitas do Estado, ela teve, em números nominais, de janeiro a maio, né, porque junho ainda está em curso, eu tirei dos números que tinha, ela cai 8,54. Tá? E essa queda, a gente tem, eu fiz até uma planilhinha aqui, olha aqui como é que os números funcionaram. Se você pegar comparando janeiro de 2020 com janeiro de 2019, desse ano, a receita de ICM aumentou 12,26. Em fevereiro, 2,87. E em março, 0,98. Olha, isso aqui é um indicador importante para a gente ver que a economia já estava desaquecendo, ela já não estava bem. Eu estou querendo colocar isso
porque todo mundo está colocando toda a culpa do mundo no vírus. Tá? Ninguém está negando o problema grave que nós estamos vivendo na Terra, né? O problema sanitário eu nunca vi. Eu confesso a vocês que é uma situação muito difícil. Mas o bloqueio, né, da economia começou, no caso do Ceará, no dia 18. O mês já tinha passado de março quase todo. E, mesmo assim, a gente vê que a economia já vinha dando sinais de fracasso. O PIB do ano anterior foi muito fraco. O desse ano, o governo disse que ia aumentar 2,2, mas as projeções dele não estavam batendo. Né? Então, a bem da verdade, a economia já estava muito ruim. Quando entrou o bloqueio, aí o que já estava muito ruim piorou bastante. Em abril, nós já estávamos todos reclusos, né? Estava todo mundo recluso, não, parece coisa de presa. Já estávamos todos em confinamento, e aí a arrecadação caiu menos 24,11. O mês de maio foi também muito parecido com abril, já caiu menos 37,44. E o que é que eu estou vendo de algumas autoridades do Estado quando se fala nisso? Ninguém está, e eu volto a dizer, nós não estamos dizendo que as coisas estão tranquilas, né? Mas eu estou vendo, por exemplo, eu vi um alto funcionário do governo num programa no YouTube dizendo que a arrecadação de abril ia cair 35%. Caiu 24%. Se você for colocar em termos reais, for deflacionar, isso aumenta um pouco. Mas não era 35%. Né? Agora ela já caiu nominalmente 37%. Então, 2 meses aqui com queda muito significativa. E, às vezes, eu estou vendo pessoas pegarem esses números aqui como se tivesse tudo parado, assim, daqui para frente, projeta isso aqui até o fim do ano e diz que o caos está instalado. Ó, gente, junho agora a economia já abriu, né? A expectativa é que ontem, segunda-feira, já abriram shoppings, né? E devagarinho a vida está começando, controlando os lugares onde dá aglomeração e etc. e tal. Mas a tendência, se continuar como está, é que as coisas tendam a economia voltar a funcionar. Acho que não vai ser como era, ela vai levar tempo para se normatizar, mas à medida que ela vai voltando, a arrecadação vai diminuindo e nós deveremos ter, para os meses vindouros, números menos dramáticos quanto esses que nós estamos colocando até agora. A outra questão é que nós também fizemos uma nota técnica, né? Demorou um pouco, porque você precisava sanção da medida da lei que saía do Senado, porque se a gente divulgar alguma coisa antes, corre isso do presidente não sancionar, e a gente diz uma coisa e não se confirma. Então, aqui, mais do que nunca, é absolutamente necessário que a gente espere um pouco que as coisas se confirmem real para poder não dizer uma coisa e ter que estar dando explicação depois. Nessa nota técnica que nós passamos para os sindicatos, né, do setor público, ela trata da lei, só um minutinho, Lei Complementar 173/2020. Essa nota técnica está no site do DIEESE, para quem quiser dar uma olhada lá. E ela faz algumas projeções, né? Basicamente, nós pegamos que essa lei complementar é conhecida como a Lei de Socorro Emergencial aos Estados. E ela está lá muito clara. Ela diz que vai dar uma ajuda para os estados. Essa ajuda, pelas contas que nós fizemos no Ceará, deve equivaler mais ou menos a 20% da arrecadação, mas ela é condicionada a algumas coisas, entre as quais que o ente estadual não possa dar reajuste, ascensão funcional, benefício de qualquer espécie, não pode aumentar, não pode criar e etc. E uma crítica muito forte que a gente faz com relação a isso é porque, num momento desse, a bem da verdade,
Essa lei complementar, ela pega a emenda constitucional 95, mais conhecida, que a gente chamava antes da PEC dos gastos, né? Ou PEC da morte, que era federal, e ela estendeu para os estados e municípios, né? Bem, no momento que nós estamos na maior crise sanitária dos últimos 100 anos, em que, mais do que nunca, a necessidade do Estado em proteger as pessoas com relação à sua saúde, a manutenção das suas casas, a evitar uma pandemia que deixou muito claro a questão sanitária, a diferença de renda, a dificuldade com que as pessoas estão convivendo com isso, fica claro que nós precisaríamos de mais Estado. E vem essa emenda complementar, essa lei complementar, que diminui o papel do Estado. E também sobre a economia, quando ela diminui a renda das pessoas, à medida que as lojas forem começando a abrir, a economia for voltando a funcionar, como é que as pessoas vão poder fazer compras? Se o emprego, as taxas de desemprego, nós estamos fazendo um cálculo, deve entrar algo em torno de 4 milhões de pessoas a mais, nós devemos ter 17 mil milhões de pessoas, os 13 que tem hoje, deve ir para 17 milhões de pessoas sem trabalho, sem perspectiva, né? E vem uma emenda complementar que restringe mais. E, na outra ponta, dá uma ajuda que nós achamos que é muito pequena para que os estados tenham força de superar esse momento, né? Então, essa lei complementar ela torna o cenário bem mais difícil, né? Somado à questão que a própria economia ela deve, ao longo do ano, voltar a melhorar um pouco, melhorar a arrecadação, que caiu bastante, né? Mas eu acho que essa ajuda federal ela ainda é muito baixa e ela cria uma série de problemas. No caso dos servidores, ainda tem essa questão mais grave, que é de adiar as correções de salário, de benefícios que as categorias têm. A gente já tem vários comentários de ouvintes, estou recebendo aqui. A gente tem o José Júlio França dizendo assunto da maior importância, trabalhadores unidos jamais serão vencidos. O Idelândio Moraes dando boa tarde, povo de luta. O José Júlio França dizendo reclusos é ótimo, mandando uma carinha rindo aqui. Ele diz, boa tarde, gente, falei bom dia, mas não faz mal, é o efeito da quarentena. Ele diz também dados econômicos preciosos para a nossa luta. Vou pedir à produção que resgate, teve alguns outros comentários além desse, mas eles não estão aparecendo aqui para mim. Bom, a gente já está falando aí, né, do impacto, na verdade, também na questão dos investimentos, né, do Estado e na questão das relações trabalhistas com os servidores, reajustes, etc. e tal, tudo isso tem um efeito, né? Queria que você desenvolvesse um pouquinho melhor isso, Reginaldo, para a gente ouvir depois a palavra do Deusimar. Como? Essa questão do impacto dessa questão econômica, da forma como está sendo colocada no governo, no salário, nos investimentos, nas relações de trabalho diretamente ligadas aí aos servidores do judiciário. Então, por exemplo, na medida provisória, na lei complementar, ela veda completamente, além, como eu disse, o que é que ela veda? Ela veda o gasto primário. O que é o gasto primário? É aquele que você tem o gasto corrente, né, que você tem a questão da arrecadação, o tamanho desse gasto. Você tem que gerar um superávit para que essa dívida não cresça. E exatamente em momentos como esse, o que a gente tem é que você precisa que esse gasto se eleve para poder fazer frente, dado que a economia está sobre bloqueio, as pessoas estão confinadas, não estão podendo sair para trabalhar, tocar a vida, etc. Faz-se necessário que você tenha esse gasto maior. E vem a MP que limita, né? No momento em que as pessoas vão precisar mais do Estado, passa a não ter. E com relação ao servidor, ela é muito clara, né? Inclusive, eu vi o próprio secretário Mauro Filho comentando antes dessa lei ser sancionada, dizendo, olha, a gente também está exigindo que seja enviado para o governo federal, e ele pede lá que estejam dados muito transparentes para justificar esses gastos que ele
desses 20% que ele está mandando, que no caso do Ceará vai ser 1,3 bi, né? Mas ele condicionando que essas folhas de pagamento têm que ser disponibilizadas exatamente para que proíba que você faça qualquer gasto com relação a pessoal, a elevação de gastos, ascensões funcionais, né? No caso do Sindicato Judiciário, tem um plano de cargo que prevê essas coisas, né? Você, benefícios, auxílios, ajudas, gratificações, tudo isso fica parado até janeiro de 2022. E aí criou uma situação interessante, né? Eu soube de um sindicato que teve uma reunião com a secretária de Fazenda do Estado, e ela foi muito clara, dizendo, olha, dinheiro não tem, segundo eles me contaram, e mesmo que a gente tivesse, não podia dar. Quer dizer, os gestores se escondem atrás dessa questão para fazer essa restrição de renda para os servidores, né? Então, em linhas gerais, seriam essas as questões que estão colocadas no primeiro momento. Deusimar, você queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre como é que toda essa questão das finanças muitas vezes é levada, não é? Para retirada de direito das categorias, para corte de direito das categorias e até para pressão, né, de produção e etc. Que você fizesse um comentário nesse sentido, mas antes, novamente, a gente está aqui, eu estava tentando aqui resgatar os comentários, porque a gente tem o José Júlio França dizendo é preciso emprego e renda para que a moeda, que é o sangue da economia, passe a circular, senão todo mundo perde. E a gente tem o Wagner Barros dando boa tarde a todos e todas aqui. Deusimar, é com você. Inicialmente, eu quero externar meu sentimento de fraternidade, de apoio a todos os servidores do Judiciário Cearense, dizer, como representante da entidade, que estamos na luta pela defesa e compartilhando das suas ânsias, da solidão, do trabalho intenso, da pressão que estamos sofrendo para que venhamos produzir a todo custo, né? Em trabalho online, pois em momento algum, durante essa pandemia, o servidor jamais parou, muito pelo contrário, temos trabalhado intensamente. E o panorama que se desenha entre o trabalhador do Judiciário Cearense e essa atual gestão é um panorama caótico. Primeiro, porque a gestão não dialoga, não conversa, não abre um caminho de negociação com os servidores. Sequer nós temos a liberdade de transitar pelas dependências do fórum, como também do próprio Tribunal de Justiça, inclusive tem até uma reclamação na OIT, pedindo solução quanto a isso. Então, é uma gestão que não dialoga, certo? Não conversa. Foi criado aí um comitê de negociação, mas não funciona. Para nós conseguirmos uma reunião com eles, foi preciso ocupar a antessala da presidência do Tribunal de Justiça. Às vezes, as 2 ou 3 vezes que dialogamos, eles desdenharam dos servidores. Quer dizer, é uma gestão que não dá importância ao trabalhador, e sim apenas ao trabalho. Somado a essa questão nacional, não é, de impor aos estados, não dá qualquer benefício para os servidores. Então, a situação do Judiciário Cearense é uma situação muito, muito triste, né? Porque o Tribunal de Justiça ele fechou 34 comarcas no programa de modernização do Judiciário Cearense e está economizando com a pandemia, obtendo muitos maiores resultados durante a pandemia. Tivemos a produtividade aí no mês de maio de 50% de aumento, foram mais de 4.500 processos julgados. O próprio Tribunal de Justiça divulgou em seus veículos de comunicação que já economizou
mais de 700 mil reais com o teletrabalho, né? Tendo em vista que os prédios, os fóruns estão todos fechados, então tá tendo, inclusive, uma grande economia. E o plano de contenção do Tribunal de Justiça tem como objetivo economizar 20 milhões de reais. Então, o que acontece? Em meio a tudo isso, né, os servidores, logo que iniciou o isolamento social, foram chamados e atenderam ao chamado do Tribunal de Justiça para fazer teletrabalho, compraram equipamentos próprios, tomaram equipamento emprestado. De fato, o tribunal deu alguns aparelhos, mas a maioria teve que se virar, improvisar uma sala dentro das suas casas, conviver com as suas famílias, e com isso veio esse grande número de produtividade. Em meio a tudo isso, o que nós sofremos foi um golpe cruel e traiçoeiro por parte da administração, dirigido principalmente àqueles que tinham ascensão, que são poucos servidores que ainda têm como crescer na tabela de ascensão funcional. Fomos congelados, então não temos mais as nossas ascensões. E aí a nossa relação, a relação do servidor do judiciário com o Poder Judiciário é o seguinte: pedimos ressarcimento das despesas, o tribunal não respondeu, entramos com a ação naquela pendenga. Diante da insegurança sanitária, solicitamos ao Tribunal de Justiça que fornecesse EPIs e testes para os servidores nessa possível retomada. Não fomos atendidos. Assim, pedimos agora a solicitação do retorno progressivo, também não nos atenderam. Então, nós temos problema nas comarcas com servidor, onde os processos são físicos, eles não conseguem produtividade, correndo o risco de ter prejuízo nos seus rendimentos. Onde os processos são virtuais, o problema é que muitas rotinas não são incluídas como produtividade, e aí o tribunal está só economizando em cima das costas dos servidores. É tanto que, assim, nós chegamos a uma situação que, se o Tribunal de Justiça, a sua gestão, não mudar a postura e não resolver conversar com a gente, nós vamos precisar, infelizmente, tomar medidas com relação, inclusive, à paralisação, para ver se a gente consegue negociar. Então, nós vemos que, durante a pandemia, o Tribunal de Justiça em si está economizando, inclusive. Essa é a nossa situação. Deusimar, essa fala sua me lembra como é que a gente está tomando algumas medidas, parece, na minha opinião, né? Que estão sendo tomadas medidas muito descabidas, né? Porque, por exemplo, a gente vê o tribunal fazendo o fechamento das comarcas, inclusive a gente indica a categoria, o documentário que foi feito pelo sindicato, que é o Justiça para Quem, que mostra a realidade para a população, né, desses locais onde foi fechada as comarcas, não é? E como é que ficou o acesso para a justiça para essas pessoas. Esse documentário está no site do sindicato, tem uma segunda edição já dele rodada, não pôde ser lançado em função da pandemia, né, mas é um documentário bem bacana, né, para quem quer conhecer a dor das pessoas, né, que muitas vezes tem pouco dinheiro e precisa de um acesso da justiça facilitada e não tem, por conta dessa extinção da comarca. E ver aí o tribunal, né, se posicionando para a questão de colocar a categoria cada vez mais em teletrabalho, trabalho remoto, mas no momento que tem que proteger a categoria, já quer retornar às atividades. Não faz muito sentido, né, essa lógica de operação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre por que é válido, de repente, a operação de um teletrabalho para os interesses econômicos do Estado, mas não é válido para a proteção da saúde da categoria. E depois, uma outra medida que não me faz muito sentido, eu vou perguntar ao Reginaldo, é esse discurso de solução que está sendo dado à economia, arriscando vidas. Mas, antes de eu voltar para o Reginaldo, eu quero que você fale um pouquinho mais aí sobre essa indicativo de retorno, né, do trabalho presencial, sendo visto que a categoria está trabalhando, inclusive, muito aí no teletrabalho. Olha, é estranho, não dá para entender. Primeiro porque a gente não sabe o que o tribunal está planejando, né? Assim,
É até estranho, né? Num poder judiciário cearense, tal como o judiciário do estado do Ceará, né? E a gente tem que utilizar esse termo, sim, que o servidor não sabe o que o tribunal está tramando para, de repente, aparecer por aí, porque o que a gente percebe é, pelas notícias, assim, muito comentários e tal, de reuniões que aconteceu lá no Tribunal de Justiça, e sai aquela notícia que a gente nem pode dar certa confiabilidade, porque não sabe se realmente são notícias reais ou não, de que o presidente está se reunindo, está planejando a retomada, porque nós não estamos sabendo como é que vai ser essa retomada. Sei que o CNJ já publicou, né, um ato normativo discriminando a metodologia, como deve ser o retorno de todos os tribunais, inclusive a determinação do Conselho Nacional de Justiça é que os tribunais se reúnam, né, com os servidores, com as categorias representativas para planejar esse retorno. O Judiciário Cearense está com os números lá em cima, produzindo muito, né? É o próprio Tribunal de Justiça que está dizendo isso, certo? Está fazendo economia durante a pandemia, né? E tem plano de modernização que está trazendo, inclusive, recursos para o Tribunal de Justiça. Nós, servidores, estamos com quase 30% de perda do nosso salário real, certo? Nosso auxílio saúde, que já há um ano já foi publicado lá pelo CNJ, nunca chegou aqui no estado do Ceará, e a gente está muito temeroso. Os servidores que a gente está escutando estão ansiosos, estão abeirando a fase da depressão, estão angustiados, estão oprimidos, estão sem saber o que fazer, perguntando ao sindicato como é que vai ser o retorno, porque tem uma pessoa doente dentro de casa, faz parte de grupo de risco, tem problema de saúde, não sabe não sabe o que fazer. E o sindicato, a gente se reúne, chama o advogado, conversa, tenta, beleza, mas, infelizmente, a gente não consegue arrancar nem procedimento administrativo, nem medida judicial, a gente não consegue saber como é que o tribunal vai fazer esse retorno. Mas, assim, há uma previsão de uma reunião com, não sei se é o comitê de negociação, não sei nem com que é, mas alguém da administração nos chamou para uma reunião, né? Mas também não nos deu a pauta, não disse do que se tratava. A gente está esperando que essa reunião seja para discutir esse retorno, né? Mas, infelizmente, a gente gostaria muito de dar uma notícia boa para o servidor, mas o que a gente tem que dizer aí, conte com o sindicato. O sindicato não vai se curvar, não vai se calar. O sindicato vai à luta. Nós vamos, sim, lutar em defesa da vida, em defesa do servidor, pela segurança sanitária. Nós vamos fazer tudo o que for possível fazer através dos meios jurídicos, através dos meios legais. E, se não, a gente vai falar com a categoria e vamos parar. O tribunal vai ter que cumprir os atos normativos vindos do Conselho Nacional de Justiça. Ok? Ok. Reginaldo, a economia foi muito debatida nesse momento da pandemia, principalmente por um discurso que foi puxado, né, pelo governo federal, dizendo que se houvesse a questão do isolamento social, o Brasil ia quebrar, a questão financeira do país ia ser prejudicada. E aí, nesse discurso, a gente vê todo um empresariado brasileiro pressionando também para o retorno do trabalho, e discursos fáceis de uma visão de econômica fácil, que privilegia os interesses, né, do sistema financeiro, do empresariado, né, e que muito pouco olha para a classe trabalhadora em si, né? A gente vê que parte dos discursos, inclusive, parte das soluções são soluções muito pouco efetivas. 3 meses de apoio com R$600, isso não movimenta uma economia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, dentro da realidade do nosso estado, porque o governo agora está começando a fazer uma abertura gradual, mas a gente ainda está longe, né, do fim do problema, do problema sanitário, né, e se a solução a ser dada é realmente essa,
né? Ou se existem outras soluções, ou existe a possibilidade de uma visão econômica mais humanizada, mais preocupada com a classe trabalhadora e mais preocupada, inclusive, na defesa da vida, que talvez seja o mais importante nesse momento. Bem, à medida que o tempo passa, essas medidas do governo federal que você citou estão ficando claro, né? O tempo vai passando, a gente vai vendo. Comparando o Brasil com outros países, a gente vai entendendo que nós fizemos o bloqueio tarde e, por conta do bloqueio tarde, a pandemia subiu muito, né? O número de infectados, e abrimos cedo. Então, erramos num campo e erramos no outro. Se você colocar esse modelo binário, esse trade-off, como os economistas chamam, entre saúde pública e economia, nós tanto estamos pecando com relação à economia, quanto também com relação à saúde pública. Então, só o que não falta, analisando com calma, é erro na condução desse processo. Acho que essa briga entre o governo federal e os governos estaduais está trazendo um problema para a sociedade muito grande. As pessoas não estão discutindo isso, mas, de repente, uma família que perde um provedor, ela gera um problema para os que ficam muito graves. Uma esposa perde seu marido, que é o provedor da família, os filhos ficam sem o pai ou sem a mãe, ou um dos membros da família que deixa de trabalhar, né? É uma coisa extremamente grave, e eu estou vendo que está faltando muita sensibilidade para se observar essas questões. Com relação ao que se viu em outros países, eu vi uma matéria agora no Financial Times que Londres aproveitou o momento da pandemia e já fez uma série de investimentos em vias públicas de transporte, porque já que o fluxo de carro estava menor, que quando ela volta, ela já volta no outro patamar. Por exemplo, Paris já melhorou bastante o sistema de ciclovias para que as pessoas não vão se infectar no transporte coletivo. Em Londres, um problema porque os ônibus não podem andar com sua capacidade máxima, senão as pessoas vão se contaminar, né? Aqui ninguém está tratando disso. Apenas abre o sistema, todo mundo, no horário de pico, vai andar nesses ônibus para dizer que não. Agora o prefeito de São Paulo disse: olha, eu vou trocar o secretário caso tenha alguma pessoa andando em pé dentro dos ônibus de São Paulo. O ABC começou a abrir as fábricas lá, mas, por exemplo, é uma cadeira, a cadeira tem 2 assentos, só pode sentar um, placas de distanciamento das pessoas, equipamento de higiene pessoal constante e também pessoas específicas para ficar cuidando de limpeza para evitar que as pessoas se contaminem, tá? Então, eu não estou vendo, eu vi aqui, a única coisa que eu estou escutando falar é: olha, vamos te dar álcool em gel. A boca da segurança é te dar máscara e álcool em gel. Ora, se a pessoa tem álcool em gel e máscara dentro da loja e do ônibus ela se contamina, não sei, sabe? Como é que vai se tratar dessa contaminação com um ônibus com a capacidade alta demais, onde a pandemia ainda está nos níveis que nós estamos? Então, eu tenho muito questionamento. Uma outra coisa que eu queria também conversar com vocês é porque é o seguinte: teve aí um comitê que foi montado, estava o judiciário todo, estava a procuradoria, estava o legislativo, todas as câmaras patronais. Não tinha um. Pode olhar o decreto. Eu fui lá, li a publicação diária oficial. Não tinha um único representante de trabalhadores, nem dirigente de central, nem nada. Tá? Então, por isso, você vai vendo que o caráter da reabertura, ele, no meu entendimento, ele foi muito negligente com relação a como essas pessoas vão ficar. Teríamos já, entenda, ninguém está querendo não trabalhar, ninguém está querendo ficar em casa. Mas eu fico imaginando uma pessoa
que esteja no grupo de risco, e, de repente, se eu falecer desse negócio aqui, como é que eles vão ficar? Olha o desespero que essas pessoas vão ter para poder desempenhar bem seu trabalho, se você fica todo o tempo numa agonia desse tipo. Tá? É interessante, porque se o empresário, não estou questionando que nós não queremos detonar a economia, nós entendemos a importância que ela tem. Agora, na outra ponta, nós estamos lidando com as nossas próprias vidas, a responsabilidade pelas pessoas com quem a gente vive, né? E a gente, como assim, um pode perder dinheiro, a gente pode perder a vida. Como é que nós não somos chamados para essa discussão? Como é que alguém decide sobre a minha vida por mim e eu vou ter que simplesmente dizer sim, né? Então, tem uma coisa aqui que está muito mal arrumada, né? Exige essa participação que o Deus Vilmar citou muito bem, porque tem certos dramas que as pessoas vivem que eles não têm sensibilidade. A pessoa está preocupada com rentabilidade, está preocupada com produtividade, etc. Ninguém está questionando nada, mas nesse momento nós vamos ter, por exemplo, as fábricas na China, em Wuhan, né? E eu estou tirando coisa que eu peguei em jornais internacionais, discussões que tinha do Pro Krugman, né? Quando essas fábricas voltaram a funcionar, por exemplo, uma linha de montagem, uma linha de produção, onde tinha 9 pessoas para montar um celular, todo mundo pertinho do outro, não está assim mais, não. A produtividade deles caiu em nome da segurança. Então, por quê? Porque se você começar a negligenciar isso e tiver um novo surto, a Europa já está apavorada com medo que alguns países voltem a parar com medo de um segundo surto. A China teve um primeiro começo. Nos Estados Unidos, é ruim a gente ficar dizendo, apostando em coisa, mas aquele processo que aconteceu em Nova York, por exemplo, eu acho que eles estão arrependidos da forma com que trataram. Está com todo indício. As pessoas de lá, os jornais americanos, estão sempre citando que corre risco de nós termos um novo surto. Isso não é interessante. Imagine que a economia começa a querer voltar a seu ritmo, né, que não vai ser o anterior, vai ser menos, mas começando a botar o trem para rodar, e aí tem que parar de repente tudo de novo, por conta de uma pandemia. Tá? Então, isso também não é interessante. Por conta disso, né, e saber lidar com isso, o próprio empresariado disse, vamos abrir mão de alguma rentabilidade, de alguma produtividade em nome dessa segurança para a gente ter um processo mais seguro ao longo do tempo. Se você disser isso aqui, parece brincadeira. Né? Quer dizer, a vida das pessoas está valendo pouco e eu não sei, eu tenho medo que, eu volta e meia, eu estou vendo muita preocupação, agora já estou começando a pegar certos locais e eu soube agora que a Beira-Mar vão colocar tapume, vão botar grades para as pessoas não se aglomerarem. Fique imaginando quando os restaurantes abrirem, como é que nós vamos controlar e quem vai controlar a vigilância sanitária? É a polícia que vai sair fechando restaurantes? Né? Lá fora, quando abriu, permitiu algumas mesas na calçada na Europa. Aqui, bem, como é que vai ser ar-condicionado? Esses restaurantes estão prontos para esse novo, esse chamado agora que virou comum, novo normal, que eu acho um novo anormal, né? Mas eu acho que não. Acho que as pessoas estão preocupadas, tipo assim, estou ganhando pouco, preciso ganhar mais, tenho conta para pagar, não quero saber do que é que isso vai dar. Notoriamente eu não vou lá, mas eu mando meus funcionários, ele morre, eu não morro. Eu já escutei uma dessas, né? Uma empresária do setor de confecção que trabalha no Central Fashion já disse, eu não vou lá tão cedo, mas a funcionária dela vai, né? Ela se arrisca, ela não. Então, eu acho que essas questões estão muito pouco ou muito mal discutidas no Estado, tem um efeito em cima das pessoas muito perverso, tanto no sentido do que pode acontecer, quanto também no próprio estado que as pessoas ficam em termos emocionais. Né? Eu particularmente, eu sou de grupo de risco, sou asmático, eu estou tendo muito cuidado. Meu pai tem 80 anos, a gente tem que ter cuidado com essas pessoas em casa também. Né? E assim tem vários, e a gente tem que levar essas condições também em consideração, porque o risco maior é nosso.
Ok, a gente tem já comentário de ouvintes, José Júlio França Neta, dizendo essa terrível situação do Covid-19, com toda a monstruosidade inerente à mesma, infelizmente será desculpa por muito tempo para o TJ Ceará achatar ou negar ainda mais os direitos dos servidores, somente dando continuidade às injustiças que já praticavam. Dessa vez com muito mais intensidade, usando como justificativa o período de pandemia. Inclusive, se observo bem, estão enaltecendo os resultados forçados do teletrabalho, fazendo propaganda positiva do serviço remoto, enquanto alardeiam no momento indevido, onde estamos todos no mesmo barco tentando sobreviver com a família. É triste, quiçá hediondo. E ele também diz: debate é rico e realizado com muito profissionalismo. Parabéns, Reginaldo. E sim, de justiça, ele manda palminhas para nós. Nós já estamos chegando nos 10 minutos finais, mas eu queria antes, Reginaldo, que você falasse da importância do servidor público para a economia, porque eles são, na verdade, um vetor de movimentação, né? São categorias que têm um salário, não aquele que deveria ser, mas um salário tranquilo, algumas vezes, algumas faixas em relação a outras faixas da população, e uma segurança trabalhista melhor nas suas relações, que fazem com que eles sejam, muitas vezes, o escudo para a classe trabalhadora, de uma forma geral, quando problemas acontecem. Né? Eles que, por exemplo, têm mais facilidade de poder ir para a luta, né? E também têm um poder econômico de manter, né? Uma verba, né, funcionando, a economia funcionando, quando a gente está passando por situações agora como essa pandemia, diferente, por exemplo, de um trabalhador precariado, né, ou de um empreendedor, né, ou de um profissional liberal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre o papel econômico do servidor, né, na ajuda da economia, na movimentação da economia, e como é que eles vão poder contribuir, se eles não, obviamente, sofrerem todos os ataques que esse governo está propondo que eles sofram, né? Para que a economia funcione. Isso é uma realidade? Isso não é uma realidade? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes da gente ir para as considerações finais. Eu acho que a realidade, à medida que a gente vai passando o tempo, e a realidade está curvando a elite política. Um dia desse, o neurocientista Miguel Nicoleles disse uma frase que eu incorporei no meu conceito. Ele disse o seguinte: toda vez que a política resolveu passar por cima da ciência, a ciência dobrou a política, né? E é mais ou menos isso. Você tem uma realidade dada, pessoas, não tem outro termo que não seja maldade, negando uma pandemia da envergadura da que nós estamos vivendo agora, negligenciam tudo isso. A economia, que já estava muito ruim, e negando também essa realidade e falando em fantasias que não vão acontecer. E os atores econômicos sabem disso, né? O papel do servidor público, como que a pessoa que leva o papel do Estado no momento que nós estamos de absoluta anormalidade, é absolutamente fundamental. Em outros momentos que nós tivemos crises desse tipo na Terra, exatamente o setor público foi quem foi a tábua de salvação para que se coloque as coisas em condições mínimas para a economia andar. Aqui nós estamos fazendo o contrário, acreditando que, se mantendo isso, né, o discurso, a gente sabe que a intenção é outra, mas o discurso é esse, que capitais privados vão assumir o lugar do setor público numa pandemia dessa que nós... Aí está aí a fuga de dólar. Por que esses dólares foram embora? Perdemos reservas cambiais. Você viu bolsa desabando, agora está aparecendo alguma coisinha, mas muito, se você pegar na trajetória, muito medo, muita insegurança. Você está dizendo, quando você dizia isso antes, a gente já sabia que não ia acontecer. Agora, mais ainda, o setor privado não vai suprir isso, não vai tocar a necessidade desse país, principalmente com relação a investimento e etc. E principalmente a nossa regiãozinha, né? Que ela sofre mais do que as demais quando tem esses momentos de depressão, né? Recessão que está com cara de que vai com a depressão. As estimativas com relação à economia, cada minuto que passa, piora, né? FMI, o Brasil estava com estimativa de 3,5 de queda, o FMI disse que já foi para 5,5. Anteontem, o Banco Mundial caiu para 8, e eu acho que a OCDE hoje
caiu para 7, tem gente falando em 11, em 9, mas o número correto ninguém sabe, mas a gente sabe que progressivamente a economia está com expectativa de piora. E empresário nenhum vai colocar dinheiro numa situação dessa, com taxa de desemprego grande, renda em queda, e você com o mercado consumidor comprometido. E numa situação de menos Estado. O que nós deveríamos estar vendo era uma situação de mais Estado. Tá? E para que nós tenhamos solução com isso, é mais Estado, e mais Estado significa que os seus servidores, que são quem levam a ação do Estado para a população, tem que ser valorizado, tem que ser melhor cuidado, até porque o emprego dessas pessoas, como também os do setor privado, com garantias, isso vai ter que ser revisto, porque isso é que dá um bolsão de consumo que vai fazer com que essa economia tenha demanda e possa as empresas investir, possam poder desenvolver produtos e a gente voltar a fazer uma economia do porte com a necessidade de um país tão grande quanto o nosso. Se isso não acontecer, por definição, nós vamos ficar arrastando miséria durante muito tempo. Notoriamente, isso tem uma segunda intenção, né? Mas certamente vai fracassar. Só que o fracasso dele vai custar um preço muito alto para a população brasileira. Ok, a gente tem um comentário aqui do Tiago Sampaio, que é dirigente, um dos coordenadores do Sindi Justiça Ceará. Ele está dizendo parabéns aos debatedores e ao Sindi Justiça por mais uma live semanal, com muita informação de qualidade. Abraço, Marina. Abraço, Tiago. E o Tiago é meu vizinho, mas não pode nem se visitar, porque está em quarentena. A gente tem o Pedro Elke dizendo um tema muito pertinente, dando parabéns aqui. E aí, Deusimar, eu queria que você fizesse seus comentários e também suas considerações finais, que a gente está chegando aqui na reta final do nosso programa de hoje. Agradecer aí o nosso debatedor, realmente grande conhecedor aí dos números. Parabéns, muito bem posicionado as suas colocações. Quero encerrar dizendo que o servidor do Brasil ele tem sofrido o ataque de uma das terríveis armas do modelo capitalista selvagem, né, junto ao neoliberalismo e esse governo louco, né, e felizmente o Brasil tem, sofremos uma onda de desvalorização na mídia, né? O servidor é parasita, o servidor é o inimigo que precisa colocar uma bomba no bolso, que o servidor traz prejuízo para o Estado. E essa coisa foi entrando muito e repercutindo de forma muito agressiva nos meios sociais, essa falsa propaganda, essa mentira doentia, impulsionado pelos meios de comunicação, né, pelos grandes jornais, inclusive, colocou o servidor nessa situação, né, situação de desvalorizado. E aí nós, pelo menos a nível de Estado do Ceará, temos o nosso programa de valorização do servidor mostrando para a sociedade a qualidade do seu trabalho, do seu emprego. O servidor ele vive para isso, ele faz um concurso e assume aquela função, e ele é um sacerdote daquilo que faz. Ele coloca a vida dele no exercício do seu dever. Isso é uma coisa sagrada. Ele é um servidor, ele é aquele camarada que está ali para trazer justiça, no caso do servidor do judiciário, para atender as pessoas que precisam, que estão sofrendo, estão sendo agredidas no seu direito, nas suas demandas. Então, o servidor é importantíssimo, né? E para que essa coisa melhore, é preciso partir também para uma ferramenta política. O servidor precisa tomar consciência que é também uma questão política. Quando ele chegar na urna, ele precisa pensar bem em quem ele vai depositar o seu voto, qual é a posição, né,
daquele a quem ele vai eleger, porque nós somos representados. E a crise atual é pelos nossos representantes. Na verdade, o grande mal desse país, né, o grande câncer desse país, é um país que custa muito caro para os seus legisladores, né? Na verdade, deputados, senadores, eles é quem são o problema, né? São os grandes bancos que consomem agressivamente a renda do brasileiro com altos juros. Essas pessoas... cadê a taxação dos mais ricos, né? Que, inclusive, está desenhado na Constituição, mas não consegue passar. Então, tudo isso precisa ser analisado, o servidor precisa pensar, precisa refletir sobre a importância do seu trabalho, a importância daquilo que ele faz, mostrar para a sua família, mostrar para a sociedade, nas redes sociais, mostrar para os seus amigos que ele não é um parasita, muito pelo contrário, ele é a sustentação, né? Ele é o braço que segura o Estado, ele é o alimentador que traz a essência através do seu trabalho, fortalecendo a sua instituição. Ok? Um abraço, boa tarde, beijo no coração de todos. Obrigada, Deusimar. Vocês acabaram de ouvir o Deusimar Rodrigues, que é coordenador de cultura aqui do Cinti Justiça, Reginaldo Aguiar, supervisor técnico de ESE, suas considerações finais. Nesses momentos, acho que a gente tem que, mesmo com tanta dor, com tanta tensão, com tanta perspectiva ruim, manter, assim, eu queria fazer coro aqui com a fala de Deusimar, porque a gente tem que manter a calma, saber que isso vai passar e a gente tem que resistir, e resistir significa que a gente vai levar umas pancadas ainda durante um tempo, mas a gente tem que escapar lá na frente, né? Acredito que o sol vai voltar a brilhar e eu não tenho mais do que uma palavra de esperança para todo mundo. Certamente nós vamos ver esse cenário passar em algum momento. Acho que poderia ter sido menos duro, acho que poderia ter sido mais curto. Infelizmente vai ser muito doloroso e vai ser mais longo. E alguns estão dizendo que ainda tem parte muito ruim para vir e novos surtos. Vamos ter que conviver com isso mais um tempo. Mas a briga é exatamente, vamos sobreviver, vamos resistir e certamente nós vamos triunfar no fim desse processo. Boa tarde a todos e agradeço o convite de vocês. Obrigada, Reginaldo. A gente tem o último comentário do José Júlio França, dizendo: Deusimar e Marina, excelentes debatedores. Obrigada aí pelo carinho. É sempre bom, né? Quando a gente termina com palavras tão bacanas, como a do Deusimar e do Reginaldo, ainda ganha o carinho aqui de quem está nos ouvindo. Carinho é bom, é com carinho, com solidariedade, com consciência de unidade, de classe, que a gente vai tocando o barco e se segurando nessa quarentena. Por isso que eu termino dizendo, vocês não esquecerem das medidas de higienização, de proteção, né, de cuidado, mantenham a paciência, a saúde mental, que a gente vai sair disso aqui, como diz o Reginaldo, com toda certeza, e o sindicato não vai abandonar vocês enquanto isso. Vocês não estão sós, a gente está aqui torcendo demais, fazendo tudo que é possível para que a gente consiga atravessar essa quarentena, garantindo os nossos direitos, as nossas proteções, e olhando um pelos outros, né? A gente se encontra depois que tudo acabar, como eu disse já algumas vezes nessa live, para dar um abraço bem apertado, ou numa luta ou num festejo da categoria, mas a gente vai se abraçar apertado, segurem as pontas, e a gente se encontra na próxima quarta-feira com mais uma live, que é um momento da gente fazer esse abraço virtual com vocês. Beijo grande, obrigada a todo mundo que esteve nos acompanhando.